Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um assunto que dói o nosso peito, dói o nosso coração, que é a possibilidade do nosso G3 estarem juntos no paredão. É isso mesmo, Sara, Gil e Juliette podem estar os três juntos no paredão e a gente vai trabalhar algumas hipóteses disso não acontecer. Quais são as formas que pode levar a isso não acontecer? Temos que ter uma coisa bem clara, os grupos formados dentro da casa, pelo menos os grupos que já sabemos que são formados e os que estão em formação. Vamos ao primeiro dele, o que mais conhecemos, o G3. Sara, a nossa espiã queridinha, Gil, o mais animado, Juliette, a mais incompreendida da casa. Passando para o segundo grupo, todo mundo conhece, são os comensais da morte. Projota, Carol Conká, Lumena, Nego Di, Arthur e Pouca. Sim, eu coloco o Arthur dentro do grupo porque ele tá mais do que nunca próximo a Nego Di e Projota. E os dois estão dentro do mesmo grupo da Carol. Então, coloquei eles em um grupo só, chamado de Comensais da Morte. O terceiro grupo seria João e Camila. Eles podem não ser os melhores amigos, mas são muito próximos e estão sempre juntos. Em todas as cenas que passa, eles estão sempre um perto do outro. Caio e Rodolfo, um outro grupo bem formado, quer dizer, uma dupla bem formada. Vitube e Carla, como eu falei, como João e Camila, eles não são as melhores amigas, mas elas são próximas sim. E duas pessoas que estão ali em forma de satélite, que não tem um grupo fixo, mas tem afinidade com algum deles, é Thaís e Fiuk. Thaís tem muita proximidade com Fiuk, quer dizer, muita proximidade não, um pouco, do mesmo jeito que ela tem com Camila. Ela tem com a casa toda, ela e Fiuk é um pouco difícil de definir, mas eu diria que eles estão mais próximos dos Comensais da Morte do que os outros grupos da casa citados. Tendo isso em mente, partimos agora para as hipóteses em que pode tirar esse tríplice paredão. Hipótese número 1. Na prova do líder, se um do G3 pegar o líder, é óbvio que nenhum deles não vai ser. Por exemplo, se o Gil pegar a liderança, ele não tem como ser indicado ao paredão. Então, só sobra duas vagas. Quer dizer, só sobram duas pessoas, Sara e Juliette. Então, a melhor de todas as hipóteses é o próprio G3, um deles pegar o líder, a liderança. Segunda hipótese, Vitube pegar a liderança. Você me pergunta por quê? Vitube, desde o início do programa, ela é próxima a Juliette. Então, na minha hipótese, na minha cabeça, ela não indicaria. Então, automaticamente, pelo líder, eu acho que ela não iria. Ok, até aí. Terceira hipótese, Camila pegando o líder. Você me pergunta, Camila? Sim, Camila. Nos últimos dias tem tido desafetos e alguns leves e pequenos desentendimentos com o grupo dos Comensais da Morte, principalmente com a Lumena. Exatamente, ela e Lumena parece que não tem se dado muito bem, porque parece que Camila não é tão radical nas teorias e na militância quanto os outros, e isso faz com que ela se sinta um pouco excluída. Então, em vez de indicar alguém do G3, ela poderia indicar alguém dos Comensais da Morte ou outro. Eu acho que ela indicaria Lumena. Vitube. Por que Vitube de novo? Vitube, ela tem um desafeto com Lumena e foi até mostrado isso. E eu acho que seria bem mais provável na primeira liderança que ela pegar, se ela pegar a primeira opção de voto dela, ser a Lumena. Isso tiraria um dos nossos da reta e uma das vagas já estaria ocupada. Assim como se Camila pegasse, uma das vagas também estaria ocupada. Quinta hipótese, o Big Fone tocar para que seja alguém imunizado. Como na primeira hipótese, se alguém do G3 atender o Big Fone, isso automaticamente faria com que eles auto-imunizassem alguém do grupo. Gil provavelmente imunizaria Sara ou Juliette e assim as outras duas fariam também. Ou se alguém pegasse, gostasse muito deles e percebesse que eles estariam na reta, por exemplo, Vitube. Então, essas são as hipóteses dos três não irem juntos para o paredão. Se vocês têm alguma outra opção, coloquem nos comentários. Agora vamos para a pior das hipóteses, os três irem juntos para o paredão. Qual é a circunstância que eles podem ir para o paredão? Primeira hipótese, o Big Fone tocar e permitir que alguém seja indicado o paredão. Se o Big Fone tocar e alguém indicar algum deles, alguém do G3, aí já tem uma vaga para eles. Aí tá o problema. Se a liderança cair na mão de um dos Comensais da Morte, que é o grupo de Projota, aí provavelmente teríamos duas vagas, já que Carol já tinha dito que ela queria Sara
e o Gil separados. A terceira hipótese é, já com 2 vagas preenchidas, esse mesmo grupo, o grupão, conseguir os seus 5 votos em uma só pessoa e conseguirem mais 2 ou 3, formando 7 a 8 votos e assim indicando os 3 ao mesmo tempo ao paredão. Um iria pelo Big Fone, um pela liderança deles, dos Comensais da Morte, e o outro pela votação da casa influenciada pelo grupo deles. Essa seria a pior de todas as hipóteses. Eu acho difícil de acontecer, porque tem muita gente que vota na Lumena, então ela seria uma opção de voto para muita gente, enquanto que as pessoas que votam em Juliette, Gil e Sara estão mais que espalhadas. Eles têm feito uma política de boa convivência para que os 3 não vão junto. Então é uma situação difícil de acontecer, mas é provável. A última hipótese seria Rodolfo ser o líder. Você me pergunta, Rodolfo? Sim, eu não confio no Rodolfo e acho sim que ele poderia indicar o Gil. Os Comensais da Morte poderiam se juntar e indicar Juliette ou Sara. E se alguém deles atendesse o Big Fone, colocaria uma das duas, a Juliette ou a Sara. Essa é a última hipótese. Então eu quero que vocês tenham isso na cabeça. E lembre-se, essas são apenas hipóteses. Vamos torcer para que nada disso aconteça, ou que pelo menos só uma parte, porque assim vai 2 e aí você já sabe, né? Qualquer um que ir com o nosso G3, a gente tira. Quando vocês verem esse tal de grupo com Mensagens da Morte, é apenas uma brincadeira minha para ilustrar o grupo de Projota, ok, galera? E só uma dica, não confia no Arthur. Brincadeira. Então, muito obrigado, dá o like, compartilha. Eu vou colocar o Twitter aqui para você estar acompanhando qualquer coisa. E as outras teorias podem me enviar. Tchau!